Esse é um movimento Janelas Temáticas, movimento dos partidos Verde, PSB, PDT, Rede Sustentabilidade, Cidadania e PCdoB. Nós estamos aqui com um tema super importante, que é o tema das falsas notícias, das calúnias odiosas, enfim, fake news que tanto prejudicam as eleições, a vida política. E nesse tempo de tantas ameaças à democracia, esse fake news talvez seja o mais contundente. Então, para começar a nossa conversa, eu queria convidar a Lídice da Mata, que é deputada e relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Com vocês, a deputada Lídice da Mata. Bom, boa noite a todos os companheiros, Pena, Orlando Silva, Marina, também Silva, Ciro Homens, e a todos vocês que nos assistem, nos acompanham neste momento. Esse é um tema, sem dúvida, extremamente importante, e importante para a democracia brasileira. Nós, na CPMI, que se iniciou em setembro do ano passado, nós fizemos primeiro um exercício de buscar compreender o tema, fazendo audiências públicas com mais de 20 especialistas a respeito do assunto, desde a área de comunicação, jornalistas, entidades de jornalismo, entidades de organização da categoria, a juristas, representantes de empresas, representantes de técnicos de tecnologia da informação, enfim, para formatar uma opinião ou conceitos assemelhados para iniciar a tratar da investigação propriamente dita. Na investigação, nós chegamos a ouvir cerca de 7 pessoas, em torno de uma denúncia feita por 2 deputados federais, com organograma na tela, dizendo quem era quem, digamos assim, os perfis falsos. E nessa investigação, logo no início, nós fomos parar num dos IPs do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. E, a partir daí, também investigamos empresas que, durante a campanha eleitoral de 2018, haviam feito disseminação de mensagens, não necessariamente fake news, mas sobre esta empresa coube uma investigação dizendo que eles usavam CPFs não autorizados pelas pessoas. Aliás, pelas datas, CPF de pessoas idosas, que não sabiam que estavam sendo utilizados os seus próprios CPFs. Então, tudo isso caracterizava um ambiente de cometimento de infrações, de ilegalidades no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, ou da Justiça Eleitoral, mas foi justamente quando veio a pandemia. E essas investigações tiveram que ser suspensas. E quando se continuou esse debate, por quê? Porque logo depois os governos, todos aqueles que debatiam a pandemia, começaram a sofrer intensamente uma chuva de fake news, demonstrando de segmentos negacionistas que negavam a existência da doença, a gravidade da doença, que diziam que aqueles caixões estavam vazios quando começaram a aparecer mortes no Brasil. Então, essas fake news começaram a assustar a população, porque até então, durante o início da CPMI, eles tentavam passar a ideia de que sequer existia as chamadas mentiras ou informações fraudulentas naquele período, e que se tratava mais de uma briga entre partidos. E foi pós a pandemia que a sociedade brasileira tomou o choque de conviver com tantas notícias falsas contra os governos estaduais,
contra as políticas designadas pela organização, definidas pela Organização Mundial de Saúde, aqui no estado da Bahia, imagino no Brasil inteiro também, políticas defendidas foram postas em questão e gerando uma insegurança na opinião pública. E aí o debate sobre fake news tomou conta do país, principalmente após a instauração do processo do Supremo Tribunal Federal, do inquérito, que foi, por coincidência ou não, em cima dos mesmos personagens que iniciavam sendo investigados pela CPMI, dos mesmos personagens que tinham sido acusados na CPMI. Após isso, também foram retiradas contas. Ele afirma que chegou a partir da observação e das denúncias da CPMI. A CPMI, portanto, demonstrou a sua importância, o fato de trazer este debate a público em nosso país, de desconstruir a história de que fake news não existia. E hoje esse debate se torna indispensável, justamente porque está comprovado que ele não só é uma ameaça à democracia, como também uma ameaça à saúde pública, uma ameaça à vida das pessoas, da sociedade brasileira. Então, eu queria introduzir o tema, assim, falando do que foi, rapidamente, a experiência da CPMI, dizer que isso tudo está atualizado agora, né? O Bannon acabou de ser preso nos Estados Unidos, envolvido numa falcatrua total, ele que é o principal mago, o principal organizador no contexto internacional dessas ações da extrema-direita fascista no mundo inteiro, ameaçando as democracias, e agora acaba de ser preso. E também teve contato com a campanha de Bolsonaro, também teve contato com os filhos de Bolsonaro. Tudo isso vai se entrecruzando nesse momento em nosso país. Há poucos dias atrás, aquele fato envolvendo a menina que foi estuprada e que teve o seu nome divulgado pelas redes sociais, num ato criminoso contra o Estatuto da Criança e Adolescente, contra as leis brasileiras, o tempo que durou até que se retirasse do ar aquilo. E também tudo isso levou a que o Senado tomasse a iniciativa, o senador Alessandro, que infelizmente não pôde estar aqui, de um projeto 2630, que buscava dar transparência, mas também sentia a necessidade, digamos assim, de coibir as fake news. Foi um debate atropelado no Senado, o projeto passou com muitos erros, e agora na Câmara, Orlando tem sido coordenador de um seminário, de um debate, para que nós possamos dar um novo tratamento a essa questão na Câmara, porque se há uma coisa que todos nós compreendemos hoje, após esse debate intenso, é de que não há uma bala de prata que possa impedir as fake news. A prática de fake news terá que ser debatida, teremos que tentar educar a população para um outro processo de ação dentro das redes, mas também teremos, na minha opinião, de ter uma lei que possa tornar esse processo mais transparente, que possa estabelecer também certas responsabilidades às plataformas, que possa, quem sabe, criar um conselho de regulação, de autorregulação das plataformas e das redes. Enfim, nós temos que assumir uma responsabilidade em debater e buscar criar uma legislação, ainda que não seja a legislação de combate à fake news ou de fim das fake news, mas que ela possa criar um ambiente de debate e de regulação das redes no Brasil. Não necessariamente das fake news, mas das redes, da campanha de ódio, da campanha das fake news, da campanha contra as instituições democráticas. Enfim, nós possamos ter isso como uma grande prioridade
dos partidos políticos, se quiserem reverter essa influência nas redes que a extrema-direita passou a ter em nosso país e no mundo. Eu acho, Lídice, que esse salto foi muito grande. Quer dizer, nós saímos do analógico para o digital e ainda não temos um domínio claro sobre essas ações, essas redes e tal. Aí a pirataria entrou com força. Aí eu queria ouvir um pouco Ciro Gomes sobre o tema. E aí, Ciro? Bom, um abraço forte a todos os queridos companheiros e companheiras, a Marina Silva, a Lídice da Mata, Orlando Silva e você, Pena. É uma pena que, agora só usando o Pena de novo, é uma pena que os outros convidados não tenham podido comparecer, mas esse é um debate e eu quero, não é, vocês todos estão iniciados, eu quero iniciar a minha palavra, né, celebrando a prisão desse camarada que a Lídice já mencionou, chama Steve Bannon. Esse camarada é quem trouxe em escala industrial essa tecnologia de manipular a internet sem nenhum tipo de responsabilidade ou escrúpulo para deformar a vontade natural das pessoas na formação da vontade nas nossas janelas temáticas. A eleição numa democracia basicamente é um processo de repartição de informação. Né? Você como é que vota? Você não está ligado no assunto, aí de repente ele chega a informação de que vai ter uma eleição, esse ano vai ser dia 15 de novembro, você começa desagradado de achar desse assunto, porque está muito decepcionado, mas aí começa, os seus amigos no templo, os seus amigos na feira, os seus amigos no trabalho, todo mundo vai começando a dizer, e a eleição, como é que funciona? Então, na prática, se a gente quiser resumir, até chegar naquela hora que vai decidir, não é, quem vai ser aquele ou aquela que vai tomar o lugar de prefeito, o lugar de governador, o lugar de presidente, os diversos lugares do parlamento, enfim. Ora, se isso é verdade, a informação tem que ser protegida, de maneira que ela chegue de forma igual para todo mundo e que ninguém seja manipulado ou por espírito religioso, ou por espírito moral, ou por espírito jurídico, ou por estética, ou seja lá por qual for o argumento, não é? De maneira que a pessoa seja livre para tomar conhecimento de tudo que o debate puder lhe apresentar e livremente, com seus valores, com a sua consciência, caminhar para as urnas e escolher, do jeito que achar melhor, aquele ou aquela que vai interpretar a sua prioridade. Veja, de repente, nós sempre tivemos deformação nesse processo. Como a política é informação, a grande mídia, por exemplo, ela deforma tudo. No caso brasileiro, 5 famílias controlam basicamente a informação disponível. Mas quando chega na eleição, nós já acumulamos experiência, então nós determinamos um horário eleitoral, as pessoas acham chato, porque interrompe o horário da novela, mas de qualquer forma, aquilo ali é um lugar onde todos os candidatos, com uma certa proporção dos seus partidos, dos seus tamanhos, vão apresentar suas ideias e aquilo mais ou menos equilibra a discussão. A internet, sim, mas e se houver deformação, manda uma opinião mentirosa sobre o Pena, sobre o Orlando, aquele jornalista vai responder, já existem leis para isso. Num tempo para cá, como o Pena falou, os tempos digitais são muito velozes, nós descobrimos essa maravilha e, ao mesmo tempo, essa terrível ameaça que é o território livre e anárquico da internet. Isso é muito bom, porque nós estamos aqui conversando um assunto grave e não precisamos pedir permissão para nenhum dos grandes órgãos de imprensa. E amanhã esse nosso programa fica gravado e nós podemos ser vistos por 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões de pessoas mundo afora. Portanto, isso é uma grande vantagem que nós temos que proteger, a liberdade, né, o caminho que a internet nos ofereceu. Mas aqui é o território da informação de todo tipo. Aqui você vai tomar notícia de maluquice de todo tipo. Tem uma tal de Deep Web, quer dizer, a internet profunda, que é um problema, por exemplo, para filhos de garotos adolescentes. Para garotos, pais de garotos adolescentes, porque tem apologia ao suicídio, apologia à automutilação, né? Você tem um negócio chamado deepfake, tudo isso é em inglês, porque nem sequer tem tempo ainda para a gente achar a palavra em português, mas é o profundo falso. Hoje as máquinas, os algoritmos de edição, podem botar o Orlando Silva de calção de banho, não é? No meio de uma praia de nudismo ou sem calção de banho, e todo mundo vai achar, até provar em contrário, que não foi ele.
aquilo ali já estragou, né, o conceito, pelo menos sob o ponto de vista de um certo extrato, eu estou brincando aqui, mas é um assunto realmente bastante sério e bastante grave. Portanto, trata-se de achar o caminho, como a Lídice já colocou, entre garantir a liberdade, para que não haja censura, não haja qualquer tipo de cerceamento, mas procurar determinar duas coisas. Uma, a autoria. Então, quem quiser mentir, assuma a responsabilidade pela mentira que está fazendo. E isso não pode ser nos tempos de caga do manso, de cago manco, de cágado ou de tartaruga manca, que são os tempos do judiciário brasileiro, a não ser que seja o Queiroz, que aí é ligeiro demais. Em 15 dias, o Queiroz foi do juiz singular do Rio de Janeiro até o Tribunal de Justiça, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Se a justiça brasileira tivesse essa velocidade para tudo, menos mal, mas nós precisamos instrumentalizá-la, especialmente a justiça eleitoral, porque não é só a questão da calúnia e da mentira, é dinheiro sujo. Então, veja, o dinheiro do narcotráfico são bilhões de reais. E se a gente não tiver como achar os caminhos dos dinheiros e persegui-los e vigiá-los, amanhã o narcotráfico vai fazer, eu estou dizendo amanhã para não chorar já sobre o leite derramado de hoje. Amanhã o narcotráfico vai fazer uma bancada de deputados, de senadores, vai acabar elegendo um governador e daqui a pouco elege um presidente da República. Não só o narcotráfico, o dinheiro estrangeiro. O Brasil é um país muito cobiçado, né? Petróleo, minerais sensíveis, base de Alcântara, uma série de coisas graves, sensíveis, né? Que estão aí em jogo, no grande jogo internacional. A gente acha esse caminho. Eu tenho conversado muito com algumas pessoas que têm expertise nisso. O Brasil tem alguns fenômenos de internet. O Felipe Neto, por exemplo, é um garoto muito sábio. Ele tem uma história de aprendizado empírico, ele está indo, mas ele tem a honestidade intelectual daquilo que dizer, olha, eu estou aprendendo, ali eu errei, aqui eu estou acertando, e ele se dispôs a conversar, já tem um acerto de diálogo aí com o Congresso Nacional, para ajudar a gente a achar esse ponto de equilíbrio entre a liberdade franca e ampla de que deve gozar os produtores de conteúdo na internet, mas a responsabilidade, especialmente pela identificação do dinheiro e pela identificação da autoria de qualquer que seja. E quando a gente fala internet, eu resumo aqui, nós não estamos falando só de rede social, nós estamos falando de grupo de WhatsApp. Né? Então, um grupo de WhatsApp, de repente eu estou em casa, às 11 horas da noite, já quase adormecido, dá um plim no meu telefone e lá entra uma notícia que deforma a minha cabeça, não é, em relação a uma coisa, e essa notícia é falsa. Se isso acontecer na noite da eleição, que não dá mais tempo para amanhã você corrigir, né? Dizer, não, o Ciro Gomes morreu, não vai mais participar da eleição. Ali aconteceu meia-noite. Se eu não tiver um mecanismo expedito, né, em que o próprio Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, possa entrar nesses grupos e eu nem sei como fazer tecnologicamente, mas enfim, o que eu queria era só dizer isso. A nossa tarefa é achar o ponto de equilíbrio entre a ampla liberdade, que é boa para os produtores de conteúdo, e a responsabilização pelo fim do anonimato e a influência dos dinheiros sujos e da produção de mentiras que deforma a opinião pública e, portanto, destrói a democracia. Alguns de nós, eu falo os partidos, entraram no STF justamente preocupados com com o processo eleitoral, com as fake news. Marina, a rede como se comportou? Marina? Tem que ligar o microfone, Marina. Boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês conversando sobre um tema tão relevante para a política, para a democracia, para a ciência, para a cultura, para todos os sentidos da vida, porque lida com uma coisa muito importante, a verdade. Mas em cima da mentira você não consegue construir absolutamente nada, porque a mentira tem perna curta, estrutura curta. Então, esse tema das notícias falsas, das fake news, é o tema que nós estamos nos debruçando no mundo inteiro, porque ele ataca as biografias, os que usam desse expediente, dissemina a campanha de ódio e também das instituições públicas, da ciência, de todos os ângulos da vida que a gente possa imaginar. Então, quando a gente está pensando como evitar
esse avanço das notícias falsas, a gente pensa em vários mecanismos. Alguns a nossa querida Alice da Mata, deputada, já falou, não é? Os mecanismos legais. Como que a gente consegue ter leis que, como disse o Ciro Gomes, não firam a liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir liberdade de expressão, de conteúdos, de uma série de questões que são relevantes com a disseminação do ódio, com a disseminação da mentira. A liberdade de expressão não é para a disseminação, a exponencialização do ódio, da mentira, de ataques pessoais a quem quer que seja. Então, os meios legais que os estados nacionais dispõem para uma ferramenta que é inteiramente transnacional, em que os promotores dessas notícias falsas, eles vão buscando refúgios em outros países do mundo para de lá atacar digamos, os alvos que eles escolhem para fazer isso. Acho que o Ciro Gomes começou de uma forma muito feliz, já celebrando, né, a prisão do Steve Bannon, que ele digamos assim, hoje conhecido como o desenvolvedor profissional no plano global dessas ferramentas mentirosas para enfraquecer, burlar, fraudar as democracias, principalmente no caso do Ocidente e na América Latina. Então, começou muito bem fazendo essa celebração da justiça. Aqui no Brasil, nós temos igualmente um dos pioneiros das fake news, que igualmente está respondendo no processo, que é o João Santana. O João Santana, em 2014, ele foi o pioneiro das fake news, né? Só que era uma mistura das fake news artesanais, no corpo a corpo, no presencial, com a internet, os meios de comunicação. E o Ciro falou de uma ferramenta muito importante, que é o espaço público, que nós lutamos tanto para que se tenha o horário eleitoral, que, como ele disse, é chato, mas é por ali, mais do que eles, ainda que o horário seja desequilibrado. Não é? Um tem mais, outro tem menos, mas aí tem a ver com a proporcionalidade das bancadas, e até tem um critério para isso. Mas mesmo no horário eleitoral, não é? Ele é usado também para as notícias falsas. Eu, em 2014, eu fui vítima das notícias falsas, não é? Eu até estava aqui vendo, né, quando eu fui em Sertãozinho, eu fiz uma fala dizendo que, se fosse eleita, eu ia priorizar, não é, os combustíveis limpos, e, naquele momento, a indústria do etanol, o setor sucro-alcooleiro estava sofrendo uma crise enorme. E eu disse que eu ia incentivar, sim, por ser uma energia limpa, por gerar emprego, por gerar renda, por termos desenvolvido uma tecnologia, não é, biológica e mecânica na realidade do Brasil. Me lembro até das palavras que eu disse. No dia seguinte, estava estampado em vários jornais de que eu teria dito que iria acabar com a Petrobras. E ato contínuo. Foi feito um ato dentro da Petrobras com as pessoas vestidas de macacão da Petrobras para evitar o perigo Marina Silva, que ia acabar com a Petrobras. Eu fui vítima, né, em Belém, de notícias dizendo que eu, se ganhasse, iria acabar com o Ciro de Nazaré, porque eu era evangélica e uma das providências que eu ia tomar era acabar com o Ciro de Nazaré. Eu estou trazendo isso aqui para que a gente também não ache que existe fake news só por um lado. Os dois lados que têm a ideia do fim justificando os meios usam dessas ferramentas. E as fake news podem ser combatidas com marcos regulatórios, que é muito correto como estão fazendo, o deputado Orlando, nossa deputada Lídice da Mata e outros parceiros, ouvindo pessoas como Felipe Neto, como Ronaldo Lemos, esses jovens brilhantes que podem nos ajudar a encontrar caminhos e maneiras de caminhar sem o cerceamento da liberdade de expressão. Por outro lado, os provedores, né, os grandes provedores também estão criando mecanismos para tentar nos proteger das fake news.
E aí tem um debate que é o seguinte: isso é a forma de combatê-las do lado de fora, com ferramentas, com leis, com mecanismos, com sistemas, que é assim que o Estado funciona. Mas tem um problema que a gente tem que olhar, não é? É como se combate as fake news de dentro para fora. Porque uma pessoa que escolhe mentir para ganhar uma eleição, existe um problema. É um problema de natureza política, e isso tem nome, endereço, telefone. Por exemplo, em 2014, eu entrei com mais de 30 pedidos de direito de resposta. Não tive nenhum. E eu até trago aqui para vocês, não é? Uma das decisões que foi tomada quando disseram que eu ia acabar com a Petrobras, né? A decisão do TSE, no primeiro turno, foi de que, para caracterizar como sendo mentira, né, o fato deveria ser sabidamente as fake news em todos os territórios, aonde elas existirem. Que a gente não pode generalizar, eu paro por aqui. Existem pessoas de esquerda, do centro, da direita, enfim, progressista, não progressista, que têm uma atitude de não fazer uso de fake news, certo? Mas existe também, no mesmo espectro, aqueles que fazem o uso. E nós temos que fazer uma aliança estratégica com todos aqueles que estão comprometidos e não permitir que a democracia seja fraudada pela corrupção, pela mentira e pelo ódio, que muitas vezes é a base e o abuso do poder econômico. Acho que as ferramentas que fazem com que a gente combata de dentro para fora cada vez mais educarmos as crianças, os jovens, com compromisso com a verdade, porque hoje a verdade está sob ameaça, a verdade política, a verdade científica, a verdade histórica, e é isso que nós precisamos trabalhar para combater, entendendo que a verdade não é patrimônio de ninguém. Como dizia o Chesterton, né, um grande pensador católico, a verdade não é patrimônio de nenhum de nós, ela está entre nós, e a gente não pode generalizar. Existe quem faz por um espectro e quem faz pelo outro. E nós devemos combater, no mérito, as fake news, como está sendo feito agora. Pois é, esse tema sugere discussões e, recentemente, eu tomei conhecimento que a Associação de Jornalistas e, enfim, setores organizados da imprensa estavam querendo meter o bedelho aí nessa coisa de fake news. Isso ajuda ou atrapalha, deputado Orlando Silva, meu amigo? Sempre é bom, né, Pena? Quanto mais gente na roda para conversar, melhor. Eu queria cumprimentar o nosso amigo Ciro Gomes, nossa querida amiga Alice da Mata e o Pena, meu amigo dileto, mas eu queria cumprimentar em especial a Marina Silva, que tem tempo que eu não vi assim. Está à distância, mas bom ver você com saúde, viu, Marina? Ver você bem, animada, motivada. Grupo de ultra risco, viu, Orlando? Obrigada. Então, estou muito feliz de poder participar desse bate-papo. E eu acredito, Pena, primeiro que um registro. Quem introduziu a questão de fake news no debate político, nos termos em que conversamos hoje, curiosamente, é um dos maiores produtores de fake news do mundo, que é o Donald Trump. O Trump transformou a acusação de produção de fake news no mecanismo de defesa dele. Logo após a eleição, eleito presidente da República dos Estados Unidos, questionado pela imprensa, acusava a imprensa sistematicamente de produzir fake news. É o mesmo método que no Brasil hoje é utilizado pelo presidente da República. Se é feita uma notícia, se um fato é registrado e desagrada o presidente, ele prontamente acusa de fake news. É uma forma de desqualificar o interlocutor. Fake news que, na verdade, é aquilo que a Universidade de Harvard, a Universidade de Oxford, em 2016, escolheu como palavra do ano, que era o conceito da pós-verdade, que é quando a narrativa vale mais do que o fato. Não importa o fato, o que importa é a narrativa. Então, é sobre esse debate que nós estamos refletindo aqui. Eu queria
começar dizendo que, na minha percepção, não tem privilégio da direita nem da esquerda. Infelizmente, fake news é ferramenta utilizada por muita gente, à direita e à esquerda. Fake news, desinformação e discurso de ódio, devo dizer para vocês. Acabei de dar uma entrevista aqui no Jornal de São Paulo, falando da minha candidatura a prefeito. É inacreditável a quantidade de agressão que você sofre por ter uma opinião política. E eu não quero que ninguém seja obrigado a concordar comigo. A Marina não é obrigada a concordar, o Ciro não é, a Lides não é, como eu também não sou obrigado a concordar com pontos de vista de vocês, mas eu tenho o direito de me expressar. E rapidamente se organiza uma patrulha para checar se o que você está falando cabe ou não cabe, se o que você está falando vale ou não vale. Então, não é de direita nem de esquerda, infelizmente isso está graça na política brasileira e graça na vida nacional, o que é mais grave em outros campos, como falamos aqui já, no campo da saúde pública, notícia falta, desinformação mata. E termina muito grave. Na minha democracia. Precisamos enfrentar esse câncer e essa ameaça à democracia. É isso aí. Debatendo aqui, fake news pode ser caracterizada como um risco à democracia, porque distorce a formação da opinião pública, como bem já falou os que me anteciparam aqui. O Pena falou dos jornais que querem participar, e eu faço um registro, Pena, nos debates que eu tenho feito, eu tenho sustentado o seguinte: esse instante deve servir de reflexão também para o jornalismo profissional. Por quê? Porque para combater a notícia falsa, você tem que dar espaço para a notícia verdadeira. Mas muitas vezes, mesmo no jornalismo profissional, as versões valeram mais do que os fatos. Houve uma perda de credibilidade por parte do jornalismo profissional. E é sobre esse terreno que vicejou esse método de fazer política. Então, eu acredito que, muitas vezes, o jornalismo profissional, quando assassina reputações, quando faz opções ocultas, não são opções políticas claras, nítidas, não é um editorial defendendo a posição, é o manejo da linha editorial para beneficiar A, B ou C. Então, o jornalismo profissional, que é o que eu acredito que pode ser um antídoto para a notícia falsa, precisa refletir também sobre a sua conduta. É a minha percepção. E quero concluir falando sobre o projeto de lei que está sendo examinado no Congresso Nacional. Essa missão seria com mais brilho feita pelo senador Alessandro Vieira, que é o autor da proposta. Mas na impossibilidade dele participar, eu quero pincelar rapidamente o que fala o projeto e como anda a condução na Câmara dos Deputados. Primeiro, que é uma proposta que não conceitua desinformação, porque conceituar desinformação é quase como conceituar o que é verdade e o que é mentira. É complexo. Se transformou, na verdade, num projeto de lei sobre transparência nas redes. Há uma série de deveres de transparência para as plataformas. Porque as plataformas hoje, a partir dos termos de uso, que todos nós assinamos, na maioria dos casos sem ler, que é aquele catatal de informação, você quando baixa um aplicativo, você estou de acordo. Só que esse acordo que você dá autoriza uma série de coisas, inclusive tratar os dados pessoais de vocês e, inclusive, fazer a moderação. As plataformas hoje, moderação significa pode remover conteúdo, retirar conteúdo, restringir o acesso desse conteúdo. E essa moderação é feita pelas plataformas com regras que nós não conhecemos. Então, a ideia de que as plataformas devem transparência à sociedade, para que nós saibamos os critérios que eles utilizam para fazer a chamada moderação, é algo muito importante que está nesse texto. O texto fala sobre a atuação do poder público. As contas de homens públicos, homens e mulheres públicas, seja prefeito, governador, presidente, vereador, deputado, senador, são contas de interesse público. O impulsionamento tem que ter regra, certo? E você não pode, por exemplo, o governo não pode patrocinar em sites que vivem de produzir desinformação. Você não pode financiar isso, é uma forma indireta de financiar. A Câmara agora, há pouco, foi denunciado um caso esdrúxulo. O deputado usa a estrutura do mandato para um canal do YouTube,
monetiza aquele canal, ganha o dinheiro para isso. Então, o agente público tem que ter regras, sobretudo no que diz respeito à transparência naquilo que é utilizado e tem relação com o dinheiro público. Isso é uma questão que está no texto e é muito importante. O texto traz uma ideia de autorregulação regulada, corregulação. Porque qual que é o problema que nós temos? Aqui todo mundo conhece o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet teve uma meta e uma vitória importante. Ele é neutro do ponto de vista da tecnologia. E essa lei também tem que ser neutra do ponto de vista da tecnologia. Eu achava que o Orkut era uma maravilha do mundo. O Orkut já não existe praticamente. Então, nós não podemos fazer uma lei para o WhatsApp, uma lei para o Facebook. Porque o WhatsApp e o Facebook hoje existem, amanhã pode não existir mais. O aplicativo que mais cresce no mundo é o TikTok. E o que mais cresce no Brasil, mais rapidamente no Brasil, é o TikTok, de uma empresa chinesa. Então, veja que é necessário que a lei seja neutra tecnologicamente. Para isso, você tem que ter procedimentos na lei e tem que ter um lugar para editar normas infralegais em que a sociedade civil, a indústria e o governo esteja presente, e essas normas infralegais vão se adequando às mudanças que a inovação traz desse terreno, porque a inovação é a marca do terreno digital. E você tem que ter uma regra que seja flexível para esse tipo de vivência que o mundo digital nos traz. Isso também é uma coisa boa. Pode melhorar esses itens? Pode. O texto pode ser aperfeiçoado? Pode. Agora, eu queria chamar a atenção, para concluir, para 3 coisas. 2 riscos e uma omissão da lei que estamos debatendo na Câmara hoje. Primeiro risco, produzir um sistema de censura privado, onde as plataformas terão mais poder ainda para remover conteúdos. Isso é muito sério. Tem gente que aplaude quando um Twitter, por exemplo, do presidente da República é retirado. Eu fico cabreiro, porque hoje é ele, amanhã pode ser eu. Quem disse que essas plataformas têm que ter todo esse poder para arbitrar, sem critérios objetivos, o que deve ou não ser retirado do ar? Essa é uma questão que eu queria colocar para vocês, porque, a meu ver, é necessário não permitir uma hipertrofia do poder dessas plataformas, que já é um poder enorme que eles têm hoje. Os algoritmos selecionam para onde chega a nossa mensagem. Isso é um poder fabuloso. Aliás, parte da polarização política no Brasil se deve à aplicação desses algoritmos, porque os algoritmos induzem a formação de bolhas. E você motivar mais pessoas, motiva mais, quanto mais radical for o seu discurso. Com as bolhas, com o discurso radical, na internet, é a mesma regra da mídia tradicional que vale, é a audiência. Então, para ter audiência, esses canais que difundem discurso de ódio, eles vão radicalizam, e quanto mais audiência tem, mais monetizam e mais dinheiro tem. E essas plataformas que pagam, esses canais, inclusive, que fazem discurso de radicalização. Então, veja como é complexo esse sistema, e nós temos que tomar cuidado para não aumentar o poder deles e não criar um sistema privado de censura. E a segunda questão, que é o risco, é o problema da privacidade. Porque tão importante quanto a liberdade de expressão é a privacidade. São 2 conceitos constitucionais. E essa ideia de identificação das contas, Ciro, é um assunto que merece mais vagar, porque o que parece óbvio não é tão óbvio assim. Porque você ter a rastreabilidade, né? Você saber como é que está sendo o caminho do encaminhamento das mensagens, que é o que está no texto. Pode ser uma coisa boa? Pode. Mas também pode ser uma coisa ruim. Eu vou dar um exemplo prático. Os movimentos sociais. Qualquer movimento social hoje, para organizar um ato, uma manifestação, um protesto, aí o cara faz o WhatsApp, manda uma mensagem que vai reencaminhada para um, para outro, para outro. Pela lei, pela proposta, se tiver 5 reencaminhamentos, 5, se alcançar 1.000 pessoas, já tem que ser guardado. E essa guarda vai ser manejada por quem? Essas plataformas, todo ano, têm vazamentos de milhões de dados, ou de dados de milhões de pessoas. Quem garante que essas informações que vão ser mantidas sob guarda das plataformas também não serão vazadas, também não serão manejadas por interesses autoritários, por exemplo? Como estamos vendo agora aí, que estão usando o Estado brasileiro para investigar policial antifascista e que tais. Então, é preciso também a gente tomar um cuidado, porque, veja, por que nós permitimos denúncia anônima?
porque em algumas circunstâncias é o que resta para que você possa denunciar e o Estado agir. Também aqui você pode ter, até no anonimato, uma forma de você, sendo minoria, se proteger. Porque você pode ter perseguição. Hoje no Brasil, trabalhador que não tem estabilidade num sindicato, numa fábrica, e faz movimento de luta, a demissão é o caminho dele, é 2 palitos, para acontecer na primeira chance que tem. Porque tem, infelizmente, muita gente que não compreende o papel dos sindicatos para fortalecer a democracia no país. Eu sei que eu estou entrando em muito detalhe, mas é só para ilustrar que é um tema que, de fato, ele é complexo, exige nós preservarmos conceitos constitucionais básicos, que é a liberdade de expressão e que é a privacidade, mas eu também reconheço que mesmo esses conceitos, eles não são absolutos. Não são absolutos. A liberdade de expressão não pode ser um escudo para o discurso de ódio. Não pode. Porque aí você vai estar ferindo aspectos outros relativos à dignidade da pessoa humana, relativos à democracia, ao pluralismo político, a temas que também são caros ao texto constitucional. Por isso que nós estamos lá sob o comando do presidente Rodrigo Maia. Ele, como ali se fez uma referência, criou um grupo informal de trabalho. Estamos lá trabalhando com uma meia dúzia de deputados para tentar produzir um texto a partir do que veio do Senado. Nós queremos produzir um texto que sugira aperfeiçoamentos para dialogarmos com o Senado e produzirmos uma convergência. Porque nós acreditamos que o Parlamento brasileiro tem a obrigação de se manifestar, sabendo que temos que ter humildade. No mundo inteiro, nenhum país tem uma lei do tipo que nós queremos fazer. Só a Alemanha tem. A Alemanha tem, mas tem uma lei restrita a combater discurso de ódio. Todos sabemos o que foi o século passado na Alemanha, e é por isso que eles têm um zelo absoluto. Mas a Alemanha é focada no discurso de ódio. Aqui não. Aqui nós queremos falar de desinformação, que entra num terreno bastante amplo. É muita coisa. Eu, inclusive, defendo que nós focalizemos mais, miremos melhor, calibremos melhor o que nós buscamos, para que nós não atiremos no que vê e acertemos o que não vê. Esse é o risco que nós podemos ter. E investir muito, viu, Pena? Investir muito em educação midiática. Porque o mundo, na era digital, a alfabetização digital passa a ser essencial para a cidadania. Esse é o desafio que nós temos que fazer nesse processo. Um texto equilibrado, denso, dialogando com todo mundo, inclusive com jornais, como o Pena provocou no começo, conceitualmente sustentável, não é? Para que a gente possa dar uma contribuição para fortalecer a democracia. O TSE, vocês sabem, na instrução dessa lei, introduziu 2 temas. Proibiu o disparo em massa, está proibido, certo? E exige que a coligação ou candidato que veicular uma notícia falsa, obrigatoriamente, Marina, você tem direito de resposta. O candidato ele é obrigado a checar aquilo ali, a base, o fundamento, sob pena de garantia do direito de resposta, que é uma tentativa do TSE avançar um pouco no terreno. Mas, ainda assim, é uma intervenção tímida, na minha impressão. Pois é, mas eu acho que o tema se transforma numa necessidade política, porque o grupo que se estabeleceu no poder se nutre desses instrumentos, e eu quero aqui pedir aos meus amigos parlamentares que é importante que alguma coisa saia rapidamente, porque a real situação do país de ameaças constantes de um regime autoritário, de limitação das liberdades, enfim, a democracia corre risco por esse instrumento e que a gente precisa tomar pé. Há quem se queixe dizendo que o Congresso está muito lento e passando muitas atribuições ao STF. Eu queria sentir com a nossa relatora, Lídice da Mata, as possibilidades de caminhar e de vitória de uma legislação mais importante para esse momento da vida política brasileira. Lídice.
Olha, estão me ouvindo? Estamos. Bom, eu acho que Orlando colocou alguns pontos da complexidade do assunto, mas isso não nos impede de responder ao desafio ou de tentar respondê-lo, porque se a realidade é complexa, teremos que buscar uma solução também complexa, mas não deixar de dar solução, né? Eu acho que o projeto ele caminha para ser um projeto mais voltado para a transparência na rede, o que já é um avanço enorme. É preciso que o cidadão saiba se ele está falando com um robô ou se está falando com uma pessoa. Eu acho que isso não quer dizer que tenha que se combater o anonimato na rede, mas não quer dizer que é preciso que hajam relatórios trimestrais colocando o que acontece na rede, feito pelas plataformas. Se é verdade que as plataformas não podem e nem devem ser absolutas no controle do conteúdo das redes, por outro lado, é preciso que elas tenham algum nível de responsabilidade, inclusive com seus termos de uso. Agora, essa semana, o STJ, se não me engano, ou foi o STF, não me lembro agora, que tomou uma decisão contra um deputado, que inclusive é membro titular da CPMI, que divulgou uma imagem, uma nota completamente falsa sobre João Willis, colocando o João Willis falando, tirando tudo do contexto e falando quase que a favor do racismo. Ora, este era um deputado com posições conhecidas em outra direção. E ele afirma apenas em sua defesa de que ele não modificou nada, ele apenas não verificou se aquilo era falso ou verdadeiro. É preciso, portanto, ter instrumentos, e eu acho que a justiça no Brasil não está deixando de fazer, ou está fazendo mais do que o parlamento. Eu acho que está fazendo o que é necessário. Tanto o Supremo quanto o STJ devem se debruçar sobre esse assunto, que é extremamente importante para a população brasileira, para a sociedade brasileira e para a democracia brasileira. E eles também têm responsabilidade em proteger a democracia no Brasil. O Congresso vai ter que se debruçar, porque, na verdade, é uma grande movimentação no Congresso para nada fazer. E há uma outra movimentação no Congresso para fazer demais, ou seja, envolvidos pela emoção, pela digamos, indignação diante de tantas fake news que ameaçam o Brasil, a democracia, a vida das pessoas. Muita gente quer ir para uma lei que termina sendo uma lei que vai contra a liberdade de manifestação, uma lei que se torna extremamente, eu diria, autoritária, e que nós temos que nos resguardar de uma posição dessa. Mas nós não podemos deixar de dar passos no sentido, na minha opinião, de proteger a transparência na rede, de fazer com que a rede seja mais transparente. Acho que devíamos assumir também outros debates, Orlando, como, por exemplo, as redes não são apenas espaços onde nós nos comunicamos, são espaços de negócios. E há uma relação profundamente diferente nos espaços de negócio, de publicidade na rede, entre as plataformas que hoje são megabilionárias, que não têm regras que elas sigam nessas plataformas, e, por exemplo, as empresas de publicidade no Brasil, que têm regras definidas, que têm leis que definem como caminha a publicidade. Então, nós também não podemos achar que a rede pode tudo, porque daqui a pouco a gente vai estar sentindo saudade, eu digo sempre isso, daquilo que a gente denunciava como monopólio das comunicações no Brasil. Nós temos mega monopólios de comunicação nas redes que são as plataformas que estão aí funcionando. Então, não acho que as plataformas devam ter a responsabilidade de tirar conteúdos da rede, porque senão elas seriam as donas da verdade, mas elas têm termos de uso que devem ser cobradas aqui, num comportamento que seja estranho, elas possam se comunicar. Recentemente, o Antônio Fagundes, ele foi, agora, em meio a esse debate,
ele foi retirado, ele denunciou isso no Twitter, no Twitter não, no Instagram, porque ele teve um comportamento considerado anormal pela rede. Ele repetiu 2 ou 3 rosas que ele mandava para 4.000 pessoas, como um gesto de gentileza com suas fãs ou com seus fãs. E o Twitter entendeu, o Instagram entendeu que aquilo era um comportamento de robô. Não era. Ele foi retirado, ele se queixou, certamente, rapidamente foi recolocado. Acontecer isso é um prejuízo menor para a sociedade do que as fake news, do que as campanhas de ódio, do que toda a agressão e o ódio que nós estamos vivendo nas redes. Portanto, eu acho que se nós encontrarmos um caminho de negociação com as plataformas sobre comportamentos, como eles costumaram dizer, inautênticos, que façam com que possa ser investigado aquele comportamento inautêntico, retirando um dia, no outro dia repondo, qualquer coisa disso será menos grave do que o que nós temos hoje em nosso país. É preciso, portanto, haver, na minha opinião, e o Congresso deve exercer isso, e Orlando tem feito isso muito bem na interlocução com todos esses agentes, é preciso que o Congresso haja como interlocutor, intermediador desse conflito na sociedade brasileira. Se nós não vamos para uma posição que seja de retroceder direitos na rede, nós também não podemos deixar de dar voz a essa indignação da sociedade que realmente ameaça a sociedade. E aí eu concordo com Orlando, com Marina, que diz, não é uma questão de direita ou esquerda. Quem se comportar assim deve receber alguma forma de cerceamento a esse comportamento. E não pode ser uma censura. Se alguém acha que Ciro é careca demais, pode dizer que ele é careca. Se alguém acha que Pena tem uma barba branca demais, pode também fazer isso. Agora, não pode inventar sobre sua biografia, não pode utilizar empresas para massificar esta informação fraudulenta. Isso nós temos que conseguir intermediar de alguma maneira, ainda que seja vendo um formato de autorregulação ou vendo um formato de negociação, de conversa permanente entre as entidades da sociedade civil, as plataformas e as autoridades, mas nós temos que chegar digamos assim, a uma forma, porque em outros países isso também está acontecendo. E algumas vezes está acontecendo com um nível de repressão maior, digamos assim. A França já está punindo as plataformas, a Alemanha está legislando sobre o assunto, e os Estados Unidos estão fazendo isso através de uma campanha organizada pelas grandes redes patrocinadoras, pelas grandes empresas, marcas patrocinadoras das redes que estão obrigando, estão tirando seus patrocínios do Facebook e de algumas outras plataformas para dizer, se continua assim, eu retiro o dinheiro que ponho em vocês. Então, há um conjunto de normas que nós devemos nos associar, que são normas que buscam criar um ambiente, cordialidade e democracia nas redes. É isso que eu penso. Mas a real criação das redes pela fake news é feita por um governo Bolsonaro e principalmente, não exclusivamente. Eu sei que lá para trás nós tínhamos a imprensa marrom, a fábrica de boatos maldosos e tal. Eu bem sei o que a imprensa normal pode fazer contra um governo, pode fazer você um governo. E você também sabe disso, porque acompanhou a nossa experiência na Bahia. Mas ainda, e Brizola também sabe disso, mas ainda que isso ocorra, havia uma instância que nós podíamos recorrer. Eu ia na justiça, ia pedir direito de resposta, como tantas vezes fiz aqui, como o Brizola conseguiu, que botou a Globo, à época, para ler o seu direito de resposta.
Hoje não há quem recorrer. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. É uma sociedade, né? Então, acho que até criar-se todo um sistema civilizatório no uso dessa coisa, precisa que a gente entre muito firme. Você não acha isso, Ciro? Eu acho sim, Pena. Eu acho, e isso é importante, as ponderações do Orlando são todas, como sempre, muito sábias, e a gente tem que ir por aí, achando o caminho. Mas eu sou um velho professor do direito. Então, sob o ponto de vista do direito, eu não tenho a menor dúvida, não é, de que nós precisamos fazer aquilo que já os princípios gerais e a boa prática faz em relação à imprensa regular. Então, vamos lá. A liberdade de expressão é a regra, vedado o anonimato. Esse debate aconteceu na humanidade. Os velhos franceses discutiram isso, né? Pacificou-se na humanidade como um instituto de que a liberdade e a franquia de opinião veda o anonimato para quê? Para que haja a identificação de quem é o responsável por aquele ou aquele outro valor que foi expendido. Entretanto, metodologicamente, eu acho que, aproveitando a qualidade da interlocução de vocês, dos senhores, das senhoras, são vocês mesmos, queridíssimos amigos e companheiros e companheiras todas, eu acho que a gente tem que separar aqui duas coisas. Uma, por muita humildade, a gente não vai dar conta, no Brasil, de resolver um debate que está causando perplexidade na humanidade inteira. A China, por exemplo, baniu. A China baniu. Ela tem o próprio WhatsApp dela, que é o WeChat, que o governo controla. Ela tem a própria WhatsApp dela, que é o Telegram, que o governo controla. Ela proibiu o Facebook, etc, etc, etc. Então, é um formato. Por quê? Porque o grande debate, a questão profunda aí, não é propriamente a mentira. É a manipulação da metalinguagem, do metadado, do Big Data. Vamos, de novo, botar o povo que está conosco aqui na jogada. Veja bem, você acaba criando um hábito e você entra na internet. Então, você consulta... Todo dia, um dia sim, outro não, você consulta receitas de cozinha. Então, aquilo ali vai entrando num conjunto de algoritmos que diz que você tem uma predileção por culinária. Depois mais tarde, você entra em noticiário, mas você gosta do noticiário internacional, o inglês, você não gosta do americano, e aquilo entra na composição. Depois você começa a ver preço de brinquedo de criança até 6 anos, aí aquilo identifica que você tem uma criança na sua circunstância e também seguia por esse conjunto de valores. No limite, hoje, esse conjunto de metadados podem oferecer, como aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, 5 menções de valor por pessoa. Olha o que eu estou dizendo. Na eleição do Trump, o Facebook vendeu para a Cambridge Analytica, que foi idealizada por esse Bannon, não é, que está preso, é bom a gente celebrar, porque ele é que fez aqui também, introduziu em escala industrial. Eu quero me solidarizar com a Marina, ela tem toda a razão. Quem inventou fake news no Brasil não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está abusando e está usando em escala científica e industrial. Mas eu já assisti isso, a Marina sentiu isso de forma criminosa, e quem for brasileiro e amante da democracia não pode deixar passar isso em branco, para não parecer que isso é um fenômeno da direita boçal que o Bolsonaro representa. Voltando aqui. Então você tem um problema do metadados, em que você simplesmente atinge pelo botão psicológico um conjunto de valores que altera o próprio contexto onde a pessoa se situa diante do fato político ou do fato do consumo. É isso aí. Então, isso transformou a humanidade. Hoje, o Mujica reflete sobre isso. A humanidade hoje não busca mais ser feliz no ambiente subjetivo, espiritual, nos valores, na compaixão, no amor romântico, né, na seresta, na estética, na poesia. A humanidade hoje está induzida a referir sua felicidade completamente frustrante num consumismo que está matando o planeta Terra, por um lado, e gerando uma geração de frustrados e revoltados entre os nossos jovens. Nós, no Brasil, neste momento, não vamos dar conta. Devemos acumular para ajudar no grande debate da humanidade, que vai passar por outras coisas. À medida em que essas coisas vão se sofisticar, o 5G vai substituir todas as práticas repetidas, o trabalho como conhecemos será absolutamente transformado, e nós, a nova esquerda mundial, tem que começar a desenhar uma nova institucionalidade
que capture o extraordinário ganho de produtividade que essas tecnologias disruptivas, vou repetir a palavra, para não acumular na mão de 6 pessoas, que é o que está acontecendo hoje. Então, esse é um grande debate que nós temos que acumular. Minha questão é a emergência e os prazos e a gravidade da urgência ou do tempo no tempo eleitoral. É isso. Isso o Congresso Nacional Brasileiro não pode deixar na mão dos tribunais. Os tribunais brasileiros seguem sendo dramaticamente aquilo que o velho Rui Barbosa, não é, conterrâneo aí da nossa Lídice, já dizia. É o poder que mais tem faltado à República. E quando às vezes não falta, usurpa poderes que não são seus ou faz acordos de elite, etc, etc. Isso a gente tem que dizer, respeitado sempre, honrando sempre as extraordinárias e maravilhosas exceções que há. Por isso, Orlando, é que eu não tenho a menor dificuldade de defender, sabe? No tempo eleitoral, nós estamos falando em 45 dias. Nós não proibimos outdoor, nós não proibimos camiseta. Tudo isso é liberdade de expressão. Por quê? Porque a gente percebeu que a liberdade de expressão é uma variável do poder econômico. Então, se eu tenho uma grana preta, de origem subalterna, clandestina, do narcotráfico, do capital estrangeiro, do banco, ou seja lá de quem for, para deformar a informação, eu destruo o equilíbrio do processo eleitoral. Eu deformo o processo eleitoral. A grande mídia editorialmente já tem toda no Brasil um lado só. Quem quiser duvidar, veja os editoriais aí culpando o servidor público, ou o custo do serviço público, pela falência das contas públicas brasileiras. Está aí, não tem um debate ao posto. Não tem um cidadão, olha, Rede Globo, o CBT, eu estou aqui, ó, vamos fazer um debate para eu mostrar para vocês que o Brasil tem muito menos educador, muito menos médico, muito menos polícia do que o mínimo necessário nos estados liberais do mundo. Mas não, é o Guedes, que é 120 bilhões, mentindo descaradamente, manipulando, pega o mau exemplo, etc. Isso aí já é uma tragédia. No processo eleitoral, a gente conseguiu, evidentemente, com um 7-1 aí em nosso favor, ou contra nós, mas nós conseguimos que haja ali 45 dias em que eles estão proibidos de fazer, né, determinadas aberrações, em que os tribunais falham, fracassam, e nós temos que inovar nisso. Vou citar aqui um caso, vamos pegar aqui um exemplo prático. Amanhã, quando a eleição é dia 15 de novembro, dessa vez 15 de novembro, dia 14 de novembro, à meia-noite, eu pego, a partir de uma plataforma, de um supercomputador na Belarus ou no Emirados Árabes, e deflagro a conta de 600 milhões de dólares uma informação. O candidato Orlando Silva não é mais candidato. Essa informação sai meia-noite para milhões de celulares 011. Isso aí, o São Tomás de Aquino já dizia. O São Tomás de Aquino dizia que a mentira é um travesseiro de penas que se rasga ao vento na encruzilhada. Nunca mais você cata isso. Mas no caso do processo eleitoral, é preciso ter, na velocidade pertinente, por exemplo, se não é o direito de resposta que vai ajuizar, né, o fato incontroverso, que é uma picaretagem, mas o tribunal tem que ter direito de intervir e fazer com a mesma proporção. E a plataforma é obrigada, deveria ser obrigada, em nome da sanidade do processo democrático, a ser obrigada a fazer gratuitamente. Eu estou pensando alto aqui, mas nós não temos que ter medo. Há 2 debates. O debate é a liberdade de produção de conteúdo, o anonimato daqueles grupos que vão fazer, se conserva ou não. Mas isso é um assunto que nós vamos participar de um grande debate mundial. Agora, no caso brasileiro, porque, repare bem, nós não vamos ter jamais uma democracia sem cidadão. Então, no limite, nós temos que qualificar a cidadania brasileira para ela que se previna, se vacine. Mas nós sabemos que ainda não é assim. Um picareta como o Bolsonaro, que roubava dinheiro da gasolina e de funcionário fantasma, se apresenta e ganha como campeão moral de um processo eleitoral. Essa é a nossa comunidade. Por quê? Porque a nossa comunidade estava sofrida, machucada, por aquele outro grupo que, anunciando o paraíso na terra, quebra o Brasil e se chafuda na ladroeira generalizada. Nós que temos equilíbrio, que estamos procurando aí construir uma alternativa inteligente, racional, fora de ódios e paixões, não temos que ter medo. Vamos regular profunda e severamente no processo eleitoral. Como a Lídice disse, é muito melhor errar por algum excesso e a gente corrige na frente do que deixar o Brasil vulnerável a esse tipo de manipulação. Muito bem. Eu queria ouvir a querida Marina Silva, senadora, sobre o tema.
Marina. É ligar o microfone, Marina. A regulação durante o período eleitoral, como o Ciro e a Lídice aventaram, é uma necessidade, porque existem questões que você não tem como voltar atrás. O resultado de uma eleição parece que foi uma coisa daquele momento, mas as consequências vão durar 4 anos. Como nós estamos vivendo agora essas consequências, né, de um governo que negligencia a verdade porque se alimenta das mentiras, seja na internet ou seja por anúncios que faz, e alguns deles até publicamente, como, por exemplo, dizer que o que é a Covid-19 é uma gripezinha, como, por exemplo, o próprio ministro da Economia dizer que o uso de máscara não tem tanta eficácia e desestimular as pessoas para fazer isso. Então, essas pessoas, quando elas ganham com base na mentira, no dinheiro da corrupção, do ódio, da desconstrução de biografia, isso, né, é aquele momento que, às vezes, até o eleitor que se arrepende quer se esquecer que votou naquela pessoa, mas as consequências práticas, elas continuam. Então, procurar uma forma de regulação para evitar que nas eleições haja um desequilíbrio, ocorra um desequilíbrio no uso da internet, principalmente numa campanha como essa, em que, em função da doença, você não vai mais poder fazer o tradicional corpo a corpo, você não vai poder fazer mais as reuniões, a maioria dos municípios, você não tem meios de comunicação que possam fazer os programas eleitorais a partir daquele município, e que as pessoas vão se valendo do uso da internet para poder chegar aos seus eleitores. Então, o compromisso com uma campanha limpa é fundamental, e para que ela seja limpa, nós temos que ter mecanismos que levem a dissuadir o uso da mentira, o uso do ódio, porque o crime ele é praticado na expectativa da impunidade. Agora, se você tem a certeza da impunidade, aí o Ciro, que é velho professor de direito, como ele diz, sabe muito bem disso, né? A certeza da impunidade, aí é que você faz as coisas erradas e os crimes, o dolo, de forma totalmente escancarada, que, aliás, não é, no atual governo, a sinalização da expectativa da impunidade para grileiro, para madeireiro, para desmatador, para quem toca fogo em floresta, para quem pratica preconceito contra índio, contra negro, contra mulheres, mas tem estimulado esse tipo de criminalidade. Então, nós temos que ter mecanismos que criem nas pessoas o medo de que, se elas vão agir de forma ilícita, de forma criminosa, elas poderão pagar por seus crimes, e de uma forma que seja, digamos, com a devida gradação da pena. Né? Eu até fui bem conservadora quando eu disse de 2014, eu disse que eram mais de 30 pedidos de direito de resposta. Foram, na verdade, né, mais de 50, e desses 50 eu só tive direito a 1, não é? E todos muito bem fundamentados. Então, criar um mecanismo para, né, que as plataformas, elas também se responsabilizem. Acho que tem que trabalhar naquilo que é o convencimento do não uso da mentira e do ódio, do envolvimento da sociedade naquilo que é correto para um processo político, mas também do constrangimento e da punição. Porque quando o convencimento, o envolvimento não funcionam, você tem que criar o constrangimento e a punição. Como é o constrangimento? Né? Eu, em todas as minhas campanhas, eu mesma assumi um compromisso público de que não iria lançar mão de desconstrução odiosa, mentirosa de ninguém, dos meus adversários. E quem eu identificava na minha campanha fazendo repetição de coisas que não eram corretas em relação aos meus adversários, desde quando fui candidata junto com o Pena, junto com os companheiros do PV, quando fui candidata em 2014, junto com os companheiros do PSB, e em 2018, de que não estavam autorizados a fazer nenhum tipo de uso de mentiras durante a campanha.
Agora, eu concordo inteiramente com o Ciro. Esse é um problema que virou um problema da humanidade, dos governos do mundo inteiro, e que a mediação entre você ter, não é, uma ferramenta tão potente, importante para fazer o bem, assim como é para fazer o mal, né, na mão dos governos, como acontece na China, é um problema. Então, a mediação é como isso pode, né, ser um instrumento, uma ferramenta da sociedade e, ao mesmo tempo, não ser um espaço de destruição da verdade. Hoje a ciência paga um preço alto em função das mentiras. Uma série de pessoas estão pagando preço com a vida, famílias que não estão vacinando seus filhos, crianças que estão com doenças que já tinham sido debeladas no mundo em função de notícias falsas, de mentiras falsas, que inclusive veste uma roupagem de ciência, e uma pessoa, até medianamente informada, acaba caindo nessas mentiras. Agora, você imagine no processo eleitoral em que você tem poucos dias para poder desfazer uma mentira falsa em relação à sua campanha ou ao seu projeto político. Então, eu sou favorável de que se busque uma regulação do mesmo jeito que a gente tentou meios para evitar o abuso do poder econômico, para evitar determinados desequilíbrios em relação a pesquisas. Nós criamos mecanismos e ferramentas para equilibrar, não é, a rotatividade do horário eleitoral, para que não fique sempre os partidos mais poderosos que ocupam melhor espaço na hora do horário eleitoral. Então, nós fomos criando mecanismos que criam um princípio de equidade. Então, isso tem que ser estabelecido, principalmente nessa eleição, em que a internet será um serviço de utilidade pública para levar a mensagem, levar a informação, o conhecimento das candidaturas, tanto majoritárias quanto proporcionais, para fortalecer a nossa democracia. Inclusive, uma ferramenta importante para propiciar a alternância de poder, porque numa democracia a gente tem que aprender a conviver e a celebrar a alternância de poder. Eu não acredito em fórmulas, meios que são criados para perpetuar quem quer que seja no poder, né? Eu sempre defendi, fui contra a reeleição, acho que a reeleição é um desserviço no Brasil e na América Latina, deveria ser só um mandato de 5 anos para que cada um faça o que é necessário nesse período e depois passa o bastão à frente. Porque quando se tem a reeleição, como é aqui no Brasil, a maioria não faz o que é necessário pela nação, faz o que é necessário para ganhar a eleição. Aí, se tiver que mentir, se tiver que fraudar, se tiver que roubar, uma parte se dispõe a fazer isso, inclusive decepcionando dramaticamente o povo brasileiro e criando dificuldades para aqueles que são comprometidos com o projeto de país, com a alternância de poder. Então, a internet hoje é um mecanismo que propicia o fortalecimento da democracia, mas também pode esgaçá-la e até mesmo fraudá-la, né, de fora para dentro do sistema político, do sistema democrático. E quando eu digo do constrangimento, né, acho que tem que criar mesmo, né, assinar termo de compromisso. Tem gente que a assinatura dele não vale, não serve para nada, mas de que não vai ser promotor de fake news e assumir quais são as consequências que gostaria de ver aplicada em si mesmo se usar do mecanismo. Tem que criar esses protocolos. A gente não criou, né, protocolos. Quem é o prefeito amigo da criança, prefeito amigo da educação, da saúde, assim por diante? Vamos ver quem são os amigos da verdade. Agora, no nosso país, nós temos um problema, e eu paro por aqui, nesse debate de combater mentira. Quando a gente tem um país em que o governo, o Ministério da Justiça, se ocupa de criar uma comissão de arapongas para ficar bisbilhotando, fazendo relatório de quem tem uma postura de ser contra o fascismo, aí realmente a gente está no pior dos mundos, né? Porque quando você diz, nós estamos aqui preocupados com aqueles que são contra o fascismo, os antifascistas, aí você está dizendo o seguinte, se você está preocupado é porque você gostaria
de que essa ideologia nefasta à humanidade não encontrasse um contraponto dentro do nosso país. Num país em que o Ministério da Justiça se ocupa de uma coisa dessa, a gente tem que ser hipervigilantes em relação, né, aos usos que se faz de mecanismos que são tão importantes e relevantes para a democracia, para a arte, para a espiritualidade, para a política e para o entretenimento. Eu acho que houve uma sugestão de jogar esse problema da fake news numa reforma política. Mas reforma política tem um prazo, acho que é 1 ano antes. Então, não vai ter tempo de se usar qualquer dificuldade por esse caminho. Então, deputado Orlando, quais são as possibilidades reais da gente tirar uma normativa no prazo que nós estamos precisando? Amigo Pena, para a eleição de 2020 não tem chance. Já foi. Agora, nós temos que mirar na eleição de 2022. Nós temos que, passada a eleição, o Congresso Nacional tem a obrigação de concentrar energia nesse assunto. Eu concordo com as preocupações e os desafios apontados pela Marina, pelo Ciro e pela Lídice. E considero que nós temos que fazer um esforço concentrado, né? Nós terceirizamos muito, a política terceiriza muito a resolução dos problemas. Todo dia eu sou daqueles que reclamam na oposição, quando a gente perde o voto no plenário, aí vai para o Supremo para suspender. Porque o tempo inteiro fazendo isso, você judicializa a política e depois vai reclamar que o judiciário está ocupando um espaço que é da política. Vai reclamar do ativismo judicial. Mas a própria política vive recorrendo ao judiciário quando sofre uma derrota. Então, nesse caso, por exemplo, nós não podemos esperar que o TSE normatize. Até porque, na minha percepção, o TSE está apostando muito na autorregulação das plataformas. Eu não apostaria tanto. Eu acredito que é necessário haver regra nos termos que o Ciro chamou a atenção. Nós temos que ter... Tem muita coisa que dá para fazer. Eu falei da moderação de conteúdo, porque isso me incomoda muito. Esse negócio de alguém decidir o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e o que não pode ser publicado. Um sujeito como o Ciro Gomes, daqui a pouco, não vai poder sair de casa. Autêntico como ele é, fala o que pensa, daqui a pouco virá uma verdade inconveniente, vai virar um radical. E você tem que combater os radicais. Essa que é a conversa que é feita por aí. Então, por exemplo, nesses casos, como tem moderação de conteúdo, tem que ter um devido processo, tem que ter uma regra. Não pode ser assim, o cara tira e vai apelar para o Papa, se você quiser. Não pode ser assim. Tem que ter um devido processo. Quer ver outra coisa? Nós estamos debatendo uma espécie de reparação não pecuniária. Porque o que você sofre na rede não tem reparação, não tem nada, porque você não chega naquele lugar. O que é ser reparação não pecuniária? As plataformas serem obrigadas a chegar à informação verdadeira às mesmas pessoas que receberam aquela informação falsa. Alguns podem dizer, não, mas tecnologicamente não pode. Calma, tem que ver, a tecnologia pode muito. Esses algoritmos fazem muita coisa. Então, é necessário a gente pensar em mecanismos para você mitigar, diminuir os prejuízos que são incalculáveis. Eu, quando sofro ataques na internet, eu sinceramente não quero indenização. Eu quero que quem recebeu aquela mentira sobre mim saiba qual é a verdade. Esse que é o preço. Então, é um outro tema, reparação não pecuniária. E tem um debate sobre responsabilidade. O Marco Civil da Internet, ele fala o seguinte: a plataforma é um veículo, é um lugar, é um espaço em que as pessoas se manifestam. E elas não têm nenhuma responsabilidade com nada que está publicado ali. A plataforma só passa a ter responsabilidade civil quando há uma decisão judicial e ela não cumpre. As plataformas não têm responsabilidade. Nós estamos fazendo um debate aqui, Ciro, de estabelecer responsabilidade solidária quando há monetização. Porque, veja, se a Marina paga a uma plataforma para ampliar artificialmente o alcance daquela medida,
para atacar o Ciro Gomes, a Marina tem que ser acionada, mas a plataforma também. Porque se ela recebeu, ela monetizou, ganhou dinheiro para aumentar o alcance daquela mentira. Olha outro tema que eu considero que nós deveríamos trabalhar. Nós temos que criar regras para essas coisas, para quê? Para coibir a escala industrial da desinformação, tal qual ela realiza hoje. Então, eu não tenho a menor dúvida que tem muito serviço para fazer, serviço para preservar a democracia, para coibir certas condutas, como eu falei no começo, não tem lado na política. É de gente maliciosa que usa de qualquer regra para alcançar o seu objetivo. Atropela qualquer um. Então, é necessário a gente trabalhar firme para que pelo menos o pleito de 22 seja um pleito, um jogo mais limpo. Nossa luta tem que fazer um jogo limpo. É fácil? Não, é difícil, mas não temos alternativa, nós temos que lutar. Beleza, eu quero agradecer aos amigos, participantes, Lídice da Mata, Ciro Gomes, Marina Silva e Orlando Silva, dizer que foi um prazer e que o nosso movimento continua firme aí no enfrentamento desse governo desastrado, desse momento triste da sociedade brasileira, e continuamos na nossa marcha achando que esse governo deve ser impedido. Então, janelas temáticas, hoje tratando de fake news, é um prazer muito grande tê-los todos e esperamos repetir, porque esse debate não termina e eu já recebi um sinal de que o nosso tempo venceu. Eu acho que vai merecer um segundo programa brevemente. Agradecer a todos, aos meus companheiros de partido, Carlos Siqueira, Lupe, Pedro Ivo, Roberto Freire e a minha amiga Lúcia Santos, dizer a todos os partidos amigos que nós estamos na trincheira da luta pela democracia. Um abraço a todos, muito obrigado e viva Janelas pela Democracia.